Olá, tudo bem com você? Nesta aula nós iniciamos a unidade 4 do nosso curso, dando continuidade ao nosso ensino de orientação a objeto. Nós vamos começar vendo o tripé na qual a orientação a objeto é baseada: encapsulamento, herança e polimorfismo. Então, a partir desta aula e das próximas que seguirão, nós vamos estudar esses assuntos. E eles são o fundamento da orientação a objeto em Java. Então, para um perfeito aproveitamento seu no uso da tecnologia de orientação a objeto em Java, é imprescindível que você saiba exatamente o que é encapsulamento, o que é herança, o que é polimorfismo. Aqui no slide, temos uma definição inicial de o que vem a ser encapsulamento, herança e polimorfismo. Encapsulamento, como o próprio nome diz, significa você controlar o acesso aos atributos e métodos de um determinado objeto de uma classe. Então, encapsular é você proteger os atributos e métodos de uma classe, a partir do qual você vai gerar objetos. A herança permite a criação de novas classes a partir de classes já existentes. Então, você cria hierarquias de classe baseado numa classe pai, que nós chamamos de superclasse. E polimorfismo é o princípio no qual o objeto pode ser referenciado de várias formas. Eu falei muito rápido esses conceitos. Isso é só para dar uma visão geral do que vem a ser esse tripé da orientação a objetos em Java, mas não se preocupe que cada um desses conceitos serão vistos com bastante detalhe, com bastante calma. Temos vários exercícios para você poder aprender realmente o que significa cada um deles. E eu vou começar nesta aula agora falando sobre encapsulamento, qual é a ideia, quais são as principais características, como é que a gente trabalha com encapsulamento em Java. Então, conforme vocês podem perceber aqui na imagem, veja que uma classe é como se fosse uma caixa preta, pelo menos deveria ser quando você trabalha com orientação a objeto da forma correta, quando você cria aplicações em Java. A tua classe é uma caixa preta, significa que quem acessa as funcionalidades que aquela classe está oferecendo, ele não tem que saber como ela foi construída. Isso, num primeiro momento, não deve importar para quem vai usar aquela classe. E isso é feito através do encapsulamento. Ou seja, a ideia do encapsulamento é possibilitar você visualizar a entidade, neste caso uma classe, com uma caixa preta. Neste caso, sem saber como ela está configurada, estruturada por dentro, mas saber o que é que ela oferece. Vou dar uma analogia para você. Imagine que você tem um motor de um carro. Você quer saber aquele motor funcionar ou não? Você pegar a sua chave do carro, girar e ver se o motor pega ou não. O teu interesse é esse. Você não está interessado como a classe motor está configurada internamente, como os pistões foram construídos, quais são as características do motor interno. Não interessa isso para você. Interessa que ele liga e que ele desliga. Então a ideia de você ver uma classe é assim, você encapsula a classe. Você vê só o que ela te oferece. Aí no caso de uma classe motor, o que me interessa é a interface ligar e a interface desligar. Que no caso de orientação a objeto, ligar e desligar vão ser dois métodos, métodos da interface da classe motor. Então, o acesso às funcionalidades da classe é feito via troca de mensagens, isto é, acesso aos seus métodos. Então a ideia de encapsulamento é você ter uma classe, a partir daquela classe você tem os métodos e você acessa as propriedades daquela classe através dos seus métodos. Essa é a ideia principal de encapsulamento. O encapsulamento é fundamental também para garantir que as mudanças de uma determinada classe não afetem o funcionamento das outras classes que estão relacionadas com ela. Também a ideia de encapsulamento é você evitar que outros componentes que façam uso da tua classe, se eles tiverem acesso às propriedades internamente daquela classe, qualquer alteração que você fizer nessas propriedades, automaticamente você está afetando quem está acessando elas diretamente. Então, o encapsulamento também ele te dá essa possibilidade de você minimizar esforço na hora que você tiver que fazer qualquer alteração. Ele te dá flexibilidade na hora de criar seu software. Por quê? Nenhuma entidade externa tem acesso às suas características internas da classe, do componente que você está trabalhando. Só tem acesso às interfaces externas. Qualquer mudança que você fizer aqui e você refletir na tua interface externa, quem está no mundo exterior não vai saber. Vai saber somente que os métodos de acesso são aqueles que ele continua manipulando.
Não sei se isso ficou claro, essa explicação, mas eu vou ter exemplos mais adiante que, se porventura não tenha ficado claro, isso vai ficar mais fácil de entender. Simplifica o acesso a um determinado objeto, expondo apenas a sua interface essencial, ou seja, apenas o que eu quero disponibilizar para o público externo, através da sua interface, eu libero. E, por definição, os atributos de uma classe devem ser sempre restritos. Ou seja, quem mexe no atributo de uma classe é somente aquela classe. Classes externas não devem mexer no atributo de uma determinada classe. Você deve restringir esse acesso justamente pelo que eu já falei anteriormente, para evitar essas ligações diretas, essa forte associação às propriedades daquela classe. Isso pode dificultar em muito a manutenção e futura atualização do software. Qualquer mudança que você fizer, se outras classes tiverem acesso direto àquela propriedade, poderão dificultar essas mudanças. E os seus métodos, eles devem ser públicos. Então a ideia é o seguinte do encapsulamento. Olha só, a ideia é o seguinte, me entende? Você tem uma classe. Os atributos daquela classe devem ser restritos. Como é que a gente faz essa restrição no caso do Java? Usando o modificador de acesso, os modificadores de acesso. Então, a gente vai usar o modificador de acesso mais restritivo que tem no Java, que é o private, privados. Então, nós definimos as propriedades da nossa classe como privados e os métodos a gente deixa com o modificador de acesso mais flexível possível, o mais liberal possível, que é o public. Então, qual é a ideia do Java? A ideia do Java é que toda classe que é composta por atributos e métodos, os seus atributos deverão ser privados, private, e os seus métodos deverão ser public. Essa é a definição que nós vamos trabalhar daqui em diante. Eu já adiantei 2 modificadores de acesso em Java, mas além desses 2, temos mais outros 2. Temos o public, que na notação UML é representado com mais. Quando você quer dizer que um método, um atributo é público, coloca o mais no UML, aí você sabe qual é o modificador de acesso. Temos o private, que é o mais restritivo, menos. Temos o package, quando você trabalha com pacotes, isso vai ser tema de uma outra unidade na segunda disciplina do nosso curso, que a gente começa falando sobre pacotes. Você usa o sinal de til. E protected é quando você cria uma hierarquia de classes e você quer que essas propriedades sejam manipuladas nessa hierarquia de classes, representado por um jogo da velha, na notação UML. Então são esses 4 modificadores de acesso que você tem em Java e você pode utilizá-los conforme a sua necessidade. Dizendo que um padrão muito comum é atributos private e métodos daquela classe public, ok? Vamos ver as características de cada um desses modificadores de acesso. Public, como já foi dito anteriormente, é acessível por todo mundo, é o mais liberal possível. Acessível na própria classe, nas subclasses, classes do mesmo pacote, classes de outros pacotes, é acessível por todo mundo. É o mais liberal possível que você pode ter. Private já é o inverso, acessível apenas na própria classe. Então por isso que a gente define os métodos, os atributos como private, porque eles só vão ser manipulados pela própria classe. Ou seja, a classe que criou aqueles atributos é quem manipula-os. Tá? Então, nós temos exemplo aqui na transparência de uma notação de classe com atributos e métodos public, atributos e métodos private. Aqui nós temos um exemplo, tá, da classe. Imagine um objeto de uma classe, onde essa camada externa são seus métodos públicos, representados por triângulos, tá? E essa camada interna são seus dados private e métodos privados. Você também pode ter métodos privados que você não queira liberar para o público externo. Pode ter isso também. E você tem os dados públicos que não é recomendado. Tá? Então eu tenho um exemplo aqui da classe pessoa. Imagine o seguinte, a classe pessoa aqui tem 3 atributos. Nome, idade e OBS. Percebe que nome é private, idade é private e OBS é public. O ideal é que os 3 fossem private, mas isso aqui é só a título de exemplo. Você tem um construtor pessoa e você tem um método public, tá? Cujo retorno é nenhum, é void, imprime nome. Aí você pega a propriedade, no caso privada nome, e retorna. Esse é o ideal. Ou seja, você tem os atributos privados e os métodos públicos. Se você quiser manipular esses atributos, você manipula via método. Esse é o ideal. Só que imagine que eu fiz um public static void da vida, tá? Criei um objeto pessoa, o nome do meu objeto é P1, tá? E quis acessar diretamente nome. Como é que a gente acessa um atributo e método? Nós já vimos nas aulas passadas.
objeto ponto, o atributo objeto ponto nome, quando é um atributo e método de objeto. Quando é um atributo e método de classe, é classe ponto atributo, classe ponto método. Só fazendo uma rápida revisão do que nós já estudamos. Então imagine que eu quero objeto ponto nome, só que nome é private. Se eu fizer p1.nome e quiser atribuir qualquer coisa, vai dar erro de compilação. O compilador não vai deixar passar. Por quê? Porque ele vai dizer que o nome é privado. Você não tem acesso para manipular diretamente. Agora, se você quiser, por exemplo, no OBS, que é uma propriedade pública, p1.obs atribuir qualquer coisa, ele vai funcionar corretamente. Tá? Então, daí você percebe a diferença entre esses dois modificadores de acesso. Além deles, nós temos também o protected e o package. A principal diferença entre eles são muito parecidos, mas a principal diferença entre eles é o seguinte, que no protected, tudo que seguir a hierarquia de classe, sendo no mesmo pacote ou não, tem acesso aos atributos e métodos definidos como protected. Já no package, somente o que pertencer àquele determinado pacote estará visível. Essa é a principal diferença entre protected e o package. Então, se você quer que as propriedades e os métodos de uma determinada aplicação só estejam visíveis naquele pacote onde foram definidas todas aquelas classes, você usa o package. Se você quer que seja independente de pacote, mas siga uma hierarquia de classes, que eu vou falar mais adiante quando começarmos a ver herança, aí você usa protected. Tá? Aí eu tenho nessa tabelinha aqui um resumo de cada um desses modificadores de acesso. Public, protected, esse no modifier é o package e o private. Perceba que o public é o mais liberal possível. Então ele é visível na classe, no pacote, na subclasse, por todo mundo. O protected é o segundo, é menos restritivo. Também classe, pacote, subclasse, só que ele não é visto externamente. O package é o terceiro menos restritivo, somente visto na classe, no pacote, nas subclasses e no mundo, não é visto. E o private é somente pela própria classe. É o mais restritivo de todos. Ok? Aí, Sampaio, você me disse o seguinte. Você disse que para manipular essas propriedades que são private, eu preciso de métodos. Perfeito. Foi essa a definição que nós passamos. E métodos públicos. Perfeito. Mas quais são as características desses métodos? Aí a gente chega no que a gente chama de métodos getters and setters. Tá? Uma terminologia em inglês é métodos para definir valores e métodos para obter valores. Para definir valores são métodos set. O set é define valor. O get é obtém o valor. Aí usou-se essa terminologia métodos getters and setters. Tá? Então, para permitir o acesso aos atributos privados de uma forma controlada, obedecendo o encapsulamento, definem-se dois métodos. O get, para pegar as propriedades do atributo, e o set, para definir as propriedades do atributo. É basicamente isso. O método get e set é isso. Então tem um exemplo aqui de um código, get saldo e set saldo. Ou seja, de cara você vê que essa propriedade saldo é uma propriedade privada. Ah, se ela é privada, como é que entidades externas vão manipulá-la? Vão obter o valor, vão definir valor? Através do seu método get saldo e através do seu método set saldo. Set saldo. Então é assim que a gente trabalha com orientação objeto, observando o encapsulamento. É dessa forma, tá? É importante ressaltar que uma má prática é que toda classe que eu crio tem que encher de método get e set. Tá? Só use métodos get e set se realmente houver necessidade. Se realmente houver necessidade de estar manipulando esses atributos por entidades externas, principalmente. Tá? Verifique se realmente tem necessidade de todas as propriedades que você criar, definir métodos get e métodos set. Tendo feito essa definição, entramos no conceito de Java Bean, ou componente Java. Bean, tradução literal, componente. Componente Java. O que é um Java Bean? Na verdade, quando a gente cria uma classe Java, com todos os seus atributos privados, todos os seus métodos get e set e um construtor vazio, a gente diz que a gente está criando um componente Java, um Java Bean. Então essa é a definição de Java Bean. Recapitulando, o que é um Java Bean? Um Java Bean é uma classe, todos os seus atributos são privados, e tem método get e set para todos esses atributos e um construtor vazio. Isso é um Java Bean. Nós temos um exemplo aqui de uma classe, MyBean, tá? Que implementa uma interface, vou falar em outra videoaula o que é interface, serializável, tá? Com um atributo privado, um construtor público
vazio, e o método get e o método set. Acabei de criar um JavaBean. Ok? Então essa é a definição. Por favor, cuidado, não vá confundir JavaBean com EJB. São coisas completamente diferentes. EJB é uma tecnologia Java Enterprise, uma tecnologia JE, tá? Que significa Enterprise Java Beans, tá? Que são componentes distribuídos, são coisas completamente diferentes de Java Beans. Então, só para recapitular, Java Bean é uma coisa, EJB é outra coisa. Não confunda. Tanto é que eu coloquei um exemplo aqui, num pequeno trecho de código de um EJB, para você ver que é bem diferente do trecho de código de um Java Bean. Perfeito. Então são esses os conceitos iniciais que eu quero lhe passar de encapsulamento. Espero que tenha ficado claro. E vamos fazer o seguinte agora. Para consolidar o nosso entendimento nesse assunto, que é de vital importância para um perfeito aprendizado da tecnologia Java, vamos exercitá-lo. Então, preparei 3 exercícios só para você fazer com calma, com toda a atenção possível. Volte essa vídeo caso algum assunto não tenha ficado claro. E vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer junto? Vamos lá? Aqui nos exercícios, nós temos 3 exercícios, tá? Vamos ao primeiro. Transforme as classes cliente, locação e carro do sistema de informação que gerencia o aluguel, SysAlucar, visto na unidade 3 de uma frota de carros, em JavaBeans, ou seja, transformar essas 3 classes em 3 componentes JavaBeans. Faça as correções necessárias na classe SysAlucar app. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso Eclipse, vou copiar esse projeto, SysAlucar, mas antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, vou criar um novo pacote chamado unidade 4, que vai conter todo o código que a gente vai fazer nesta unidade 4. E vou fazer o seguinte, vou copiar o SysAlucar, só para não misturar o que nós vimos na aula 3 com a aula 4, e vou colar aqui na unidade 4 o SysAlucar. Aí vou colocar unidade 4.SysAlucar. Pronto. Está aqui, carro, cliente, locação. Deixa revendedor, não tem problema nenhum. A gente pode deixar, vou colocar a apresentação ok, está hierárquico. Então, o exercício pede que cada um desses componentes, carro, cliente, locação, eu transforme num JavaBean. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte. Tenho que ter um construtor vazio. Eu tenho um construtor vazio. Tá? E agora eu tenho que ter métodos get e set. Você pode me perguntar, Sampaio, eu preciso criar na mão o método get e set? Não, não precisa criar na mão. É importante só você saber como ele está estruturado. Como é que a gente cria um método get e set? Vou mostrar um exemplo para você de forma manual e depois eu mostro como a gente faz na prática, tá? Para ganhar agilidade. Então o método get, long e dcarro, como é a estrutura? O método é público, public, tá? Ele vai obter o valor, né? Então qual é o valor? Long, tá? Get, id, carro. E aí você vai dar um return this.idcarro. Esse é o método get. Lembrando que aqui todos vão ter a propriedade privados. Private, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Bom, todos os métodos privados. Acabei de criar um get, agora eu vou criar um set. Public, void, set, id, carro. Aí eu tenho que passar por parâmetro o quê? Long, id, carro, que é o parâmetro, é uma variável local, tá? A este método. Aí diz o seguinte, que a propriedade de carro, desta classe, vai receber o quê? Essa variável de carro passado. Por isso que a gente usa o this só para fazer a diferenciação. Bem, acabei de criar um método get e set de uma maneira manual. Posso fazer isso para cada um desses atributos? Posso, mas é muito trabalhoso. Aqui o Eclipse ele dá a opção. Você clica com o botão direito, Source, aí tem aqui, Generate Getters and Setters. Selecione, peça para selecionar tudo
Tá? Modificador de acesso public, você vê que ele dá a opção protected, package e private. Mantenha só public, tá? Ok. E aí ele criou get placa, set placa, get fabricante, set fabricante, get modelo, set modelo, get ano, set ano, get cor, set cor, get valor de área, set valor de área, get revendedor. Tá? Ele fez todos os métodos necessários, tá? Para a classe carro. Com isso, acabei de criar um Java Bean carro. Vamos fazer a mesma coisa para cliente. Agora que você já entendeu, vou colocar private, 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 private. Tá? Gerar os métodos get and set. Novamente, botão direito, source, generate, getters and setters, selecione tudo, ok, foi, salva. Próximo, locação, private, 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 ok, mesma coisa, botão direito, source, generate, getters and setters, selecione, ok, perfeito, criei os 3 Java Beans. Sysalucar deu erro, porque eu fiz mudança nesses componentes, ó, tá vendo? Ele não permite mais eu acessar diretamente, porque são todos private. Então, qual seria a forma de corrigir aqui? Carro 1, cliente 1, como é que seria? Através dos seus métodos get and set. Vamos ver qual é a solução que ele me dá aqui. Vou clicar com o botão direito, mudar a visibilidade, ó, replace with setter. Ó, vou fazer isso em todos. Replace with setter. Ele pega já o método set e ele já troca para mim, sem eu ter que estar me preocupando com isso. Ele já me dá a opção da correção. Ou eu poderia mudar para package, que isso aqui pertence ao mesmo pacote, ou para set. Vou mudar para set. Tá? Vamos continuar a correção. Aqui, cliente, a mesma coisa. Set. 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 Vamos ver aqui qual seria a correção. Get. 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 Pronto. E aqui, novamente, para set. Set. Toda vez que eu defino o valor é set. Toda vez que eu quero buscar no valor é get. Tá? Set. 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 E aqui também. Get. Ok? Bem, corrigido, aplicação Sysalucar. Qual é o segundo exercício? Vamos ao segundo exercício. Transforme a classe conta em um Java Bean. Implemente todos os seus 3 métodos considerando a seguinte regra de negócio. O que é regra de negócio? Regra de negócio é dizer como vai se comportar aquele componente. Então, quais são as regras que aquele componente deve observar? E, claro, quem é que vai observar essas regras desse componente? Os seus métodos. Então, regras de negócio definem estratégias de implementação dos métodos de uma determinada classe. Quais são as regras que esses métodos que definem um comportamento deverão seguir. Isso a gente chama de regra de negócio. A notação a gente utiliza muito assim, RN01, RN02, enfim, regras de negócio da sua aplicação. Então, vou pegar a classe conta, já feita anteriormente, tá? Deixa eu copiar aqui conta, tá? E vou colar, tá? Mas ele trouxe conta para aplicação dentro de Sysalucar. Eu não quero ela dentro de Sysalucar, eu quero ela fora. Tá? Eu quero fora, pai.
porque aqui está... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu criar aqui. New class só na unidade 4. Tá? Conta. Perfeito. Ele criou aqui fora. E aí deixa eu pegar só os atributos e métodos aqui. Tá? Atributos e métodos. Dessa classe conta aqui na unidade 4. Quer que eu crie um Java Bean, né? Então aqui nos seus atributos, private, 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 private. Eu não cheguei a implementar o saca, nem o deposita, nem o transfere. Tá? Não cheguei a fazer implementação nenhuma. Ok? Então o exercício quer que eu crie um Java Bean Conta. Então vamos lá. Source. Generate getters, etc. Selecione tudo. Ok. Criei os métodos get e set. O que mais o exercício pede? Implemente todos os seus 3 métodos. Tá. Então vamos lá. Vamos ao método sacar. Sacar é ver o valor que existe. Tá? Eu tenho R$500 no banco e eu quero sacar 400. O que é que faz o saca? Ele vai ver o valor, diminui do que eu quero e retorna o valor. Então, assim, o deposita já é o contrário, aumenta o valor. Então, saca. A primeira coisa que eu tenho que ver é se o valor é menor ou igual ao saldo. Tá? Ou seja, eu só posso sacar se eu tiver saldo. Se eu não tiver saldo, eu não posso sacar. Aí eu vou fazer o seguinte, saldo vai receber saldo menos o valor que eu quero sacar. É isso. Basicamente, é isso. Então, aqui eu posso só dar um retorno se ele conseguiu sacar ou não. Então, deixa eu colocar aqui. Se ele sacou, ele vai dar saldo, vai subtrair saldo e vai retornar um true. Ou seja, ele conseguiu realizar o saque. Se não, ele retorna um false, ele não conseguiu realizar o saque. Não conseguiu realizar o saque. Tá? O deposita é o contrário. Deposita, ele vai fazer o seguinte: o valor, o saldo existente vai ser o saldo mais o valor. Então, o saldo vai ser igual ao saldo mais o valor que vai ser depositado. Tá? Basicamente isso. E o transfere tem que ver qual é a conta que eu quero transferir, tá? E dessa conta eu subtraio o valor. Primeiro, para fazer o transfere, eu tenho que checar o saldo, né? Se eu tenho saldo, tá? Então, se o valor for menor ou igual a saldo, eu consigo fazer a transferência. Ele só vai transferir se essa propriedade for aceita. Senão ele não transfere. Senão ele dá uma mensagem de erro. Else, ele dá uma mensagem de erro. Não foi possível realizar a transferência. Tá? E aí, o que é que você vai fazer aqui? Vai diminuir o saldo, tá? This ponto. Pode usar o this ou pode usar só o saldo. É this ponto saldo menos o valor. Quer dizer, eu diminui meu saldo, tá? Pelo valor. E aí eu vou pegar o destino, que é uma conta. Destino ponto. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou depositar. Então eu vou chamar o método deposita de destino
tá? Passando o quê? O valor. Então é assim que eu implementaria o método transfere. Perfeito? Então com isso nós resolvemos o segundo exercício, tá? Terceiro, responda se era necessário criar todos os métodos get e set da classe conta. Vamos ver aqui. Nós criamos get número, set número, no primeiro momento não estamos usando. Vou tirar esse import aqui, não precisa. Não estamos usando. Tá? Saldo. Também não estamos usando. Na verdade, aqui, nessas propriedades, nós não estamos utilizando. Para esse exercício ainda não foi necessário ter os métodos get e set. Tá? Então a resposta é a seguinte: para este exercício, não seria necessário ter os métodos get e set. Mas mais adiante você vai ver que eles são importantes. Ok? Perfeito o entendimento? Entendido? Então, com isso, a gente finaliza os exercícios desta videoaula. Espero que você tenha entendido todos esses conceitos e até a nossa próxima videoaula.